Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer para vocês três ações aí que estão meio fora do radar, que podem aí trazer um crescimento exponencial nesse ciclo aí do Ibovespa que a gente está vendo de alta. Beleza? Vamos começar aqui direto no semanal com Padtech. Tá? A Padtech é uma empresa de tecnologia em comunicações. Ela tem aí 1,38 vezes o preço sobre o valor patrimonial, então não é nada muito alto aí, tá dentro dos padrões aí para pegar um bom risco-retorno. E ela tem pouquíssima liquidez, como a gente pode ver, então é um ativo que a gente sempre tem que ter um grande cuidado, mas indicativo técnico a gente aproveita em qualquer ação e a gente usa aí para fazer o nosso estudo independente disso, tá? Então a gente tem que ver aqui no semanal, a gente pega um padrão muito interessante, que é justamente esse fundo produzido aqui. Ele perde esse fundo aqui, rejeita a perda do fundo e volta para testar aqui no movimento corretivo, justamente nessa região, tá? Então no semanal aqui ele já produz um sinal forte que podemos estar chegando num suporte. O maior volume de negociação está aqui justamente nos 2,47, tá? E a gente pode ver que no semanal ele está começando a dar esse sinal aqui com esse movimento forte de baixa, tá? Que fechou praticamente nas mínimas e exatamente aqui no finalzinho aí desse volume de negociação nesse vácuo de liquidez aqui que pode gerar uma resistência ou um suporte forte no caso, né? Porque é para segurar o preço, tá? Então já vou marcar essa barra aqui para a gente passar para o diário e vamos dar uma olhada aí o que a gente consegue extrair do diário. A gente tem aqui ó, um sinal muito forte de rejeição. A gente vê que como é um ativo aí com uma ação com pouquíssima liquidez, a gente tem que ficar ligado também, ó, que ele fez um movimento forte para cima e sem muito volume, ó. Então é um tipo de alta aí muito perigosa que pode ser falsa, como foi no caso, né? E ele retornou com a mesma força que subiu, ele retornou e bateu aqui justamente nessa região aqui, que eu vou desmarcar aqui, que ficou atrapalhando o gráfico. E ele fez justamente essa barra vermelha aqui no dia 5 de julho. E a gente vê que ele está tentando perder aqui no dia, na sexta-feira, dia 7, ele tentou perder, ainda está tentando, né? Então aqui já é um motivo para ficar de olho. A gente tem toda essa acumulação aqui de preço. Então, se ele não tiver força depois de toda essa queda de seguir o movimento de queda, né? Se ele segurar aqui e não conseguir dar sequência para o movimento vendedor, já dá para começar a procurar sinal de compra. Tá? O que eu vou fazer na minha estratégia? Eu vou ficar observando. Caso ele venha para cima aqui do 2,50, eu já vou começar a olhar com um olho um pouquinho diferente e vou começar a procurar um sinal mais forte de compra, até pelo próprio Ibovespa, vamos ver em que patamares ele vai estar. Mas compra mesmo aqui, acima de 2,60 com certeza eu estou comprando, tá? Vou ficar com stop bem curto aí de 10% para uma ação pouca liquidez que nem essa aqui, que faz movimentos aí de 84%, é um stop bem razoável, tá? E onde estaria meu alvo aqui? Meu alvo já vai estar exatamente nessa região aqui em cima, nesse topo primeiro aqui nos 4,50, contando que isso aqui poderia ser um pivô, tá? Então jogaria a gente de volta mais ou menos justamente para essa região, 4,30, 4,50, e depois só lá o topo de novo, justamente nessa regiãozinha aqui no 6,20, tá? Então aqui daria um trade bem interessante aí de 89 e 150%. Tá? Lembrando que é uma ação com pouca liquidez, então eu vou operar, claro, com uma posição bem pequena e aí deixa rolar o stop lá marcado. Se pegar, pegou, se não, eu pego 89% e 100% numa operação aí que pode ser até curta, pela falta de liquidez, os movimentos podem ser mais rápidos, beleza? Vamos para a próxima aqui.
já LL3, Jales Machado. Aqui é uma ação aí que a gente pode ver que tem pouquíssimo histórico, tá? Começou em fevereiro de 2021, tá? É uma empresa aí que trabalha com açúcar e álcool. Preço sobre valor patrimonial dela 2,30. Não, perdão, 1,07. Tá? 2,30 é de dividendos nos últimos 12 meses que ela pagou. Então ela tá com preço sobre valor patrimonial baixo e mesmo assim também ela tá pagando um pouquinho de dividendo, mas tá? Então é uma empresa um pouquinho mais até mais interessante, até pelo ramo que ela trabalha, tá? Então vamos começar aqui pelo semanal, um pouquinho a coisa para se ver. A gente tem justamente esse canal que ele estava produzindo aqui que perdeu, tá? Então aí agora ele entrou nessa acumulação aqui que tá dos, vamos só pegar aqui, 308 dias andando de lado. Então, muita força sendo acumulada aqui nessa região. E aí a gente procura justamente uma zona para tentar identificar se é compra ou venda nessa região. Tá? No semanal complicado, pouco histórico, então vamos passar para o diário e já vamos ver o que a gente pode tirar do gráfico aqui, tá? Antes de tudo, não esqueçam de se inscrever. Eu tinha até me esquecido, eu tive as notificações aí, que eu tô sempre trazendo vídeo aí, como esses, ou análise de ações aí individuais, pelo menos 2 vídeos por dia, beleza? Então a gente tem aqui essa acumulação toda, a gente vê que o maior volume negociado está justamente no meio desse range, tá? O que eu peguei de informação aqui? A gente tem esse volume nesse topinho aqui. Se a gente marcar ele, a gente vai ver que a gente está testando justamente essa região aqui. Vou deixar marcado, tá? Então a gente está testando justamente essa região, que é a região de maior volume aqui, que o centro, embora esteja aqui no 7,18, mas a gente pode ver que ele está bem parelho e ele fez um movimento corretivo aqui embaixo, tá? Qual é a minha estratégia aqui? A gente tem um stop relativamente baixo, tá? Não é nada muito absurdo, 16%, tá? Eu já fiz a minha primeira compra justamente na sexta-feira aqui e tô procurando agora outros sinais para de repente aumentar minha posição, porque eu a princípio a gente já alcançou o rompimento desse range aqui, ó. Então ele pode estar fazendo pullback justamente para partir. E aqui a gente tem um potencial de alta muito grande aqui, justamente por toda essa acumulação. Se for realmente os comprados que venceram essa guerra, a gente vai ter aí um movimento bem forte, tá? Como alvos, eu trabalharia primeiro com usaria esse próprio canalzinho aqui, dar uma esticada nele e botaria um teste aí, pelo menos aqui em cima, nessa justamente toda essa acumulação aqui. Então o meu alvo estaria lá por volta dos R$ 10, que já daria aí uma alta de 30%, nada muito relevante, mas é uma alta aí bem considerável. E claro, pode ser bem mais que isso. A gente vê que essa acumulação aqui tem muito potencial aí para estourar o preço bem forte. E a princípio ele fez esse rompimento. Claro, a gente tem que ficar ligado se não foi um falso rompimento. Por isso até que eu entrei com uma posição bem reduzida. Mas ele está dando aí sinais aí de que a gente deve ver um movimento de alta, tá? Stops, só o meu stop abaixo dessa acumulação toda aqui embaixo. Beleza? Vamos passar para a última. Então, vamos 3. Essa já um pouquinho mais complicada, justamente porque o preço sobre o valor patrimonial dela é um pouquinho mais alto do que eu costumo trabalhar, tá? Tá 3,46 vezes, então um pouquinho mais cara que o normal, e dividendos 2,34% nos últimos 12 meses, tá? Então não é também nada de se jogar fora, mas nada espetacular. No semanal aqui a gente já vê um padrãozinho que a gente pode puxar um canal aqui, tá? Não, o gráfico não é muito atraente, tá? Ela parece estar trancada aqui nessa região também, é uma ação que tem pouquíssimo histórico, mas um sinal desse que chama atenção a gente não pode jogar fora, que é justamente esse candle do semanal aqui, tá? Com todo esse volume. Então isso aqui já é uma coisa que a gente tem que ficar de olho
eu vou deixar marcado aqui e a gente passa para o diário e ver o que a gente consegue aí extrair do gráfico. Beleza? Vamos passando aqui então para o diário. A gente vê que o maior volume negociado está justamente nessa região. Tá? Se a gente pegar aqui nos R$ 12, o maior volume negociado, ele fez esse movimento de alta, tá? E rejeitou ele para baixo e veio testar justamente essa região e o fundo aqui desse canal. Tá? Então aqui só por isso já é um sinal para a gente ficar de olho, procurar compras. Tá? A gente tem muito volume aqui nessa região, a gente pode ver que subiu muito volume aqui, tá? Tanto nesse movimento aqui de baixa, como em toda essa região. E a gente teve esse candle aqui que tentou perder essa reta e ele veio testar justamente aqui, tá? Isso pode estar produzindo aí justamente para nós um pivô, tá? Com a base do pivô sendo aqui justamente nesse segundo toque da reta, o que nos jogaria aí de volta lá para cima, tá? Com um alvo lá no toque da reta de novo, no topo do canal. O que daria justamente daqui, tá? A gente teria desse preço para cá 32% e 50% se tocar no topo do canal. Mas eu ficaria aí com o meu primeiro alvo nessa região aqui dos 14, depois lá no topo nos 15, e aí sim tentar mirar os 17, tá? Mas por enquanto a gente vai por partes. Primeiro alvo acredito que seja o 14, tá? E stop aqui também abaixo desse início do pivô 11%, também nada absurdo, tá? Ficar de olho aí no Ibovespa essa semana, que deve trazer um pouquinho mais de volatilidade ainda. Então pode ser que a gente veja aí um movimento muito forte, mas a gente vê que acima aqui dos 12,50, que é aquele candle do semanal, a gente pode aí ter uma confirmação desse pivô de alta e a gente joga o preço de volta lá para o topo do canal que a gente tem marcado aqui, tá? Então, risco-retorno também muito interessante para essa ação e as três aí tem boas indicações aí que podem ser muito relevantes aí para acrescentar no estudo de vocês, beleza? Então essa é a minha análise dessas três ações aí. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!